Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast da autoria. No episódio de hoje, vamos entrevistar uma pessoa que tem um conhecimento amplo na área de matemática. O entrevistado de hoje é o professor que é especializado e mestre em matemática, o nosso professor Tony Ramos. Boa tarde, professor. Como o senhor está hoje? Boa tarde, eu estou bem e obrigado a todos pelo convite. Nós que agradecemos o senhor por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado um tempo para ser o nosso entrevistado. Vamos começar com a primeira pergunta para o senhor. Se o senhor pode contar um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Então, eu sou baiano, eu nasci num povoado chamado Malhada de Areia, de uma cidadezinha chamada Fátima, do agreste da Bahia. Então, a cidade mais próxima que vocês podem conhecer é Canudos, está a 160 quilômetros, equivalente à distância daqui para Dourados, para Campo Grande. E eu fiz todo o meu ensino fundamental na zona rural. O ensino médio eu fui estudar na cidade e passava o ônibus, levava os alunos até a cidade e lá a gente estudava. Parecido com o que ocorre com os alunos da fazenda aqui, né? Que o ônibus vem, traz os alunos até a escola e depois leva no final do período. E eu estudei o primeiro ano na Bahia, mas o ensino era muito ruim na época, isso 2009. Eu não tinha professor de matemática, de química, de física. Eu tinha, mas explicando melhor, né? Eu tinha, só que não era formado na área, que na Bahia era possível isso nessa época. Então, a única maneira que eu tinha para estudar bem o ensino médio era sair da Bahia e ir para um outro estado melhor. Eu tinha um tio meu que morava em Poço Verde, sozinho, e eu pedi para ele, né, para ir morar com ele. Aí ele aceitou e eu fui fazer o ensino médio lá, o segundo e o terceiro ano em Poço Verde, que não é tão longe da casa dos meus pais, está a uns 12 quilômetros mais ou menos. Então eu terminei o ensino médio lá, todos os professores eram formados na área, lá em Poço Verde, e logo depois, em 2012, eu fui aprovado na Universidade Federal de Sergipe, no curso de licenciatura em matemática. Fiquei 5 anos morando em Aracaju, e durante o curso, né, de licenciatura, eu participei de um projeto de extensão da área de educação, com uma professora maravilhosa, e foi o meu primeiro contato como um professor. E o objetivo desse projeto é ministrar aulas de reforço para alunos do ensino fundamental. E foi uma experiência ótima, eu aprendi muito, ganhava uma bolsa da universidade, e se eu não me engano era R$ 400 na época. Simultaneamente eu participava de um projeto de pesquisa como voluntário, um estudo dirigido com um professor do departamento de matemática. E lá a ideia era estudar fatoração de números inteiros. A gente partia do crivo de Aristóteles, que é uma técnica de você encontrar números primos, até fatoração por curvas elípticas, que também era uma maneira de você tentar identificar se o número é primo ou não. Fiquei 1 ano e meio nesse projeto e o professor que organizava esse projeto era uma pessoa maravilhosa também. Ele acabou me indicando para trabalhar com um outro professor da área de geometria, que esse professor da área de geometria tinha uma bolsa da CAPES, de um projeto de iniciação científica, que é uma espécie de pesquisa júnior. Então, imagine, você está na graduação, lá no seu segundo ano de graduação, 2 anos e meio de graduação mais ou menos, você entrar para um grupo de pesquisa, obter uma bolsa de pesquisa, isso, de uma certa maneira, é ótimo para o seu currículo, em termos de conhecimento. Então, eu fui estudar geometria com esse professor, e geometria diferencial, tá? Para ser mais exato. Geometria diferencial é um pouco mais avançado do que a geometria que a gente conhece da educação básica. É muito mais complicado que isso.
Então, foi difícil para mim, porque no curso de licenciatura em matemática, metade da grade é da área de educação e a outra metade é de matemática. Então, eu não fazia parte da grade estudar geometria diferencial, tá? Não fazia parte. E eu tive que me esforçar muito para aprender geometria, para escrever os relatórios, enfim, porque você era obrigado no final do período escrever um relatório, e esse relatório era submetido para um grupo que avaliaria e eles iam determinar se você poderia continuar ou não com essa bolsa, né? Enfim, deu tudo certo com essa pesquisa, eu aprendi muito, desenvolvi muito, escrevi um relatório, apresentei para um congresso, um congresso de iniciação científica da universidade. Foi uma experiência ótima também fazer isso, porque a apresentação desse trabalho tinha a presença de outras pessoas que faziam iniciação científica na universidade, de várias áreas diferentes, e era para uma banca formada por professores escolhidos aleatoriamente na universidade. Então você apresentava o trabalho e depois essa banca iria te fazer perguntas. Então imagine, isso de certa forma pode te deixar um pouco nervoso, enfim. E isso te motiva a você se preparar bem para a apresentação, enfim. Você ter esse tipo de experiência como aluno na graduação é ótimo para a sua vida a sua vida profissional, né? E as perguntas são do tipo, qual foi a metodologia que você utilizou na sua pesquisa, se você conseguiu, quais são os resultados que você obteve. Então, para mim, isso foi maravilhoso para a minha formação, né, como professor e o que me motivou a continuar estudando mais, né, ter mais contato com conhecimento em matemática, com pesquisa, enfim. Quando eu fiz essa pesquisa de iniciação científica e fiz essa apresentação na universidade, eu conversei com o orientador dessa pesquisa de iniciação científica, desculpe, e ele acabou se tornando o meu orientador. Então, o meu trabalho de TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que todo mundo é obrigado a fazer ao final do curso de graduação, eu fiz na área de geometria e aproveitando parte dessas ideias que eu fiz na iniciação científica. O senhor pode falar o nome do seu orientador? Almir, é uma pessoa maravilhosa. Ele, assim, o nível de matemática dele é absurdo. O orientador dele o orientador dele é um dos maiores matemáticos do mundo, que é o Kodak, que trabalha em Princeton. Ele, assim, o Almir, como ser humano, é uma pessoa maravilhosa e como profissional, altíssimo nível. Eu tive muita sorte de ser orientado por ele na graduação. Então, logo depois eu fui para São Paulo fazer o mestrado. Lá eu também tive uma sorte imensa das pessoas que eu acabei conhecendo, que se tornou o meu orientador e o meu orientador. São pessoas assim, maravilhosas. Nível matemático absurdo e como pessoa igualmente. Então, no mestrado eu também tive contato com alunos. No meu mestrado era obrigado a ministrar aulas para a graduação. Tem um período de estágio, um semestre na verdade. Então a gente fazia os planejamentos, submetia ao professor da disciplina, ele aprovava o planejamento e a gente ia ministrar a aula com a presença dele na sala de aula, só que o nível de graduação. Eu ministrei aulas na disciplina de álgebra linear e o professor da disciplina era maravilhoso também, me ajudou bastante. Eu aprendi muito com eles e logo depois, no finalzinho do mestrado, né, eu também fiz a dissertação na área de geometria. E logo depois eu fiz um processo seletivo para professor substituto do Instituto Federal de São Paulo. Consegui ser aprovado, fui trabalhar e estava ministrando aula na graduação, no curso de licenciatura em matemática e também eu tinha o segundo ano, se não me engano, do ensino médio integrado. E tinha mais uma turma de graduação
de um curso técnico de tecnologia. Eu não lembro o nome, qual que era. Aprendi muito com os colegas do IF, aprendi muito com os alunos também. Enfim, foi uma experiência assim, maravilhosa. Logo depois, eu fiz o processo seletivo do Estado, do MS, e o primeiro, eu fui trabalhar em Dourados, trabalhava numa escola estadual. Logo, e no segundo processo seletivo, eu acabei vindo para Jardim. Até agora, estou aqui. O senhor comentou que ganhou bolsas. O que seriam essas bolsas? Então, a universidade ela funciona com um tripé. Ela funciona com ensino, pesquisa e extensão. A parte de extensão é onde os alunos desenvolvem atividades com a comunidade. E isso tem bolsas da universidade destinada para os alunos. Não é uma bolsa que os alunos deixam de pagar mensalidades na universidade. Não existe cobrança de mensalidades em universidade pública. Você entra na universidade e não paga as mensalidades. Isso você participa desses processos seletivos. Por exemplo, no caso das bolsas de extensão, você é selecionado pelo professor responsável pelo projeto de extensão e passa a ganhar uma bolsa, uma mensalidade pela universidade. Além da pesquisa, ensino e extensão, tem a pesquisa, que os professores da universidade são obrigados a desenvolver. Eles desenvolvem essas pesquisas de alto nível, né, com os colaboradores deles, e também desenvolve pesquisa júnior, nesse sentido, tá? Seria uma pesquisa com nível mais baixo com os alunos da graduação. Então, existe bolsas, principalmente da CAPES, que são dadas para os alunos participantes desses projetos. Então, são essas bolsas que os alunos que entram na graduação podem obter dentro da universidade. Então, professor, a faculdade foi um divisor de águas na sua vida? Houve bastante mudanças, abriu porta? Sim, porque para quem teve uma educação básica ruim, entrar na graduação e ter contato com pessoas que conhecem muito a área que você está estudando, que nesse caso é matemática, você tem que aproveitar essa oportunidade. Você tem que aprender muito, fazer perguntas, ir atrás dos professores, para que você consiga suprir essas lacunas que a educação básica acabou deixando, né? E, além disso, né, você também ir atrás dessas oportunidades de bolsa, né? E, além da parte financeira, o crescimento profissional para o seu currículo, para a continuação dos seus estudos, isso é ótimo. Sim, é muito interessante a trajetória pessoal e profissional do senhor. Mas uma pergunta assim, por que o senhor escolheu a área da matemática? Olha, essa escolha tem uma série de fatores. Assim como todo aluno que está concluindo o ensino médio, eu tinha dúvidas do que estudar. Eu lembro que em mente eu tinha matemática, engenharia civil, física e astronomia. E eu excluí a astronomia porque onde é que eu iria trabalhar se eu me formasse, né? Não tinha... Na NASA! Não, é um nível muito alto. Pouquíssimas pessoas conseguem ir para lá. Seria sonhar alto demais ir para lá, né? Para a NASA. Então, por que não a NASA, né? Trabalhar na NASA? Naquele momento, eu estava pensando em ficar trabalhando aqui no Brasil, né? Eu não tinha esse sonho de trabalhar e estudar fora. Então, por isso que eu escolhi a astronomia, né? Eu queria trabalhar aqui, ficar perto da minha família. Então, um curso excluído, né? A segunda curso que eu excluí foi engenharia civil. Eu gostava muito da área de exata e tinha uma certa dificuldade em física, assim, mas uma dificuldade
pequena por falta de professores formados em física. Eu tive professores que não eram formados da área no primeiro e no segundo ano. Só no terceiro que era um físico de fato. Então isso ia complicar a minha vida profissional como engenheiro civil, né? Então eu escolhi engenharia civil por conta disso. Sobre uma licenciatura em física e uma licenciatura em matemática. Física pelos mesmos motivos que engenharia civil, principalmente física, que é bastante física, tu estuda, né? E como eu gostava de falar nas apresentações dos trabalhos na sala de aula, eu gostava muito, me sentia feliz enquanto estava falando, isso me motivou a escolher licenciatura em matemática. Porque se você sente bem enquanto você fala, explicando o conteúdo, o que implica dessa situação é você ser um professor, né? Era o óbvio. Então eu fiz uma escolha um pouco racional e pensando na minha carreira e ficar, ou seja, na minha carreira no sentido de ter emprego e próximo da minha família, né? Aproveitando que o senhor contou na sua trajetória que o senhor já fez um mestrado, o senhor pode contar um pouquinho como que funciona a pós-graduação? Então, sobre a pós-graduação, eu só vou retomar um pouco antes os níveis. A gente tem o ensino fundamental, o ensino médio, depois a gente tem a graduação. Depois da graduação, nós temos a especialização, o mestrado e o doutorado. Tem o pós-doc também, só que geralmente as pessoas só fazem especialização, mestrado e doutorado. Esses três, as pessoas se referem mais ao que é pós-graduação, que vem depois da graduação. E a especialização, que é o nível acima da graduação, depende muito de onde você vai estudar. Por exemplo, se você for estudar numa faculdade privada, você só basta se matricular e ter alguma relação com o curso que você fez. Por exemplo, eu fiz licenciatura em matemática, basta que tenha alguma relação com matemática. Se tu for se matricular, tentar fazer uma especialização numa universidade pública, é diferente. Tem um edital, tem um período e há uma seleção. Geralmente a seleção é entrevista, geralmente, tá? Depende muito de edital para edital. É entrevista, projeto de pesquisa e currículo. E também tem as especializações específicas, que é, por exemplo, para professores, voltada para professores da educação básica, para gestores de escolas de educação básica, também tem direcionada ao público específico. O mestrado, que é o nível acima, tem dois tipos de mestrado. Tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado profissional, ele é voltado para professores da educação básica e o nível não é assim, não é tão exigente quanto o mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico é para formar pesquisadores, indicando uma direção para estudar o doutorado, para fazer pesquisa, se tornar um pesquisador naquela área. O mestrado profissional é para o professor da educação básica preencher as lacunas que faltam na sua formação. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa formada em matemática, tá? Licenciatura em matemática, professor da escola pública e vai fazer mestrado profissional. No mestrado profissional vai ter disciplinas que ele não teve ao longo da sua graduação, como geometria diferencial, análise, que vai te dar um suporte maior em relação à matemática na sala de aula. Se eu for um professor de matemática, eu posso fazer o profissional, mas posso ainda continuar dando aula, ou não? Essa é uma pergunta, porque o senhor falou diferenciou um do outro. Isso, é a uma finalidade. diferença, é uma finalidade. Do Então, acadêmico para o profissional. Nada impede do professor da educação básica fazer o mestrado acadêmico, nada impede. Agora, tem que ver qual que é a intenção do professor. Se ele quer ir para o doutorado ou se ele quer apenas aprender mais sobre matemática. Então, mas isso não é problema. A questão é, ele vai dar conta de fazer um mestrado acadêmico? Essa que é a questão.
Mas nada impede. Como, por exemplo, quem faz o mestrado profissional, também não há impedimento nenhum de ir fazer o doutorado. O doutorado, só voltando sobre o mestrado, para a gente concluir. O mestrado são 2 anos, e no primeiro ano você faz as disciplinas, são dois anos. Um primeiro ano de disciplinas e o último ano você vai escrever a dissertação, que é o trabalho de conclusão do curso. Nessa dissertação, o trabalho, pelo menos em matemática, ele não precisa ser um resultado inédito. Então, você pode estudar um artigo, 2 artigos e trabalhar com matemática de alto nível. Assim, só para esclarecer mais ou colocar mais dúvidas em relação aos tipos de mestrado, para quem é formado em licenciatura em matemática, tá? Também tem o mestrado em educação matemática, que é outra área. E essa é voltada para o ensino, exclusivamente para o ensino de matemática. Então, nesse mestrado, você vai aprender técnicas de ensino, você vai estudar maneiras de como ensinar matemática em sala de aula. E esse é mais específico para o professor de matemática. E também para seguir carreira, nesse caso. Tá? Esse preenche essas duas lacunas. Tanto para o professor aprender técnicas de ensino em sala de aula e melhorar a sua prática docente, como também ele pode fazer doutorado em educação matemática e se tornar um pesquisador. Tá? Então, para o professor formado em matemática, para resumir, nós temos esses 3 mestrados: educação matemática, mestrado profissional e o mestrado acadêmico. A seleção segue o mesmo padrão. Edital, você tem que fazer uma prova de inglês, pode ser antes ou depois do que você ingressar, geralmente é depois. Projeto de pesquisa, tem carta de recomendação, alguns exigem carta de recomendação. Depois que você termina o mestrado, você pode entrar no doutorado também, para quem quer fazer. Geralmente são 4 anos, os 2 primeiros anos de disciplina e os 2 últimos anos para desenvolver a tese. O doutorado ele é mais complicado porque o trabalho que você vai terminar o seu curso, né, o trabalho de conclusão, que é a tese, ela exige que seja um resultado inédito. Então, se for na área de matemática, isso é mais complicado, porque você teria que demonstrar se tem um problema em aberto, tá? E isso vale para todas as áreas. Você tem que ter um problema e, usando uma metodologia científica, você segue essa metodologia e argumenta a resposta para essa pergunta. E a argumentação tem que ser válida dentro de um sistema de pesquisa, tá? Então, você precisa argumentar bem para isso. Então, é muito mais complicado o doutorado. Então, são esses níveis a pós-graduação. Aproveitando que o senhor falou sobre a pós-graduação e mestrado, eu queria saber se todos os cursos têm essa especializações, né? O mestrado e o doutorado. Olha, depende muito do corpo docente da universidade. Então, para uma universidade conseguir abrir o curso de mestrado, né, por exemplo, para matemática, depende do corpo docente, em relação ao volume de pesquisa. Tá? Esses são um indicador. Então, não é muito fácil isso. É tanto que todas as universidades do Brasil, que são dezenas, o curso de mestrado em matemática, eu não vou falar um número, mas que eu vou errar com certeza, mas não é todas, tá? É metade, bem menos que a metade, na verdade. Por exemplo, a Universidade Federal do MS não tem mestrado acadêmico em matemática. Só tem educação matemática e doutorado em educação matemática. Isso quer dizer que os pesquisadores dessa área, eles têm um volume altíssimo de pesquisa e são ótimos, na verdade, no que eles fazem, né? Então, isso depende muito
do corpo docente e em relação à quantidade de pesquisas, tá? Só que, assim, para quem quer melhorar a sua formação em relação a isso, né, mestrado, doutorado, no Brasil tem. No Brasil, a maioria do curso tem, sim, mestrado e doutorado. É claro, dificilmente você vai achar onde você mora. Por exemplo, quem mora aqui no Mato Grosso do Sul e quer fazer um mestrado acadêmico tem que sair do estado, tá? Vai ter que ir para São Paulo ou para qualquer outro lugar, tá? Por exemplo, Sergipe não tem doutorado em matemática, que para você abrir um doutorado é muito mais difícil do que o mestrado, tá? Você precisa ter... Eu não sei os detalhes em relação a isso, mas é muito mais difícil, tá? Quando você vai aumentando o nível, mais difícil é. E assim, Sergipe só tem mestrado em matemática, mas não um doutorado. Provavelmente eles estão trabalhando pesado para abrir o doutorado, só que assim, não é fácil fazer isso. É muito importante essa informação que o senhor deu, porque eu acho que tem muita pessoa que não sabe disso, né? Não é informado sobre esse assunto. Sim, muito interessante o senhor acabou de falar para nós explicando a diferença entre mestrado, a diferença sobre doutorado, sobre aonde tem doutorado que dá para fazer. Mas eu queria retomar o seguinte para o senhor. Depois da gente fazer o mestrado, depois de passar por todos aqueles processos, que é a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como que fica o peso no mercado de trabalho? Para quem segue a área de matemática e passa por todas essas etapas. Primeiro, eu vou falar as oportunidades de mercado de trabalho para quem é licenciado e só tem graduação ou para o aluno que é formado em matemática. E depois a gente pode pensar um pouco em relação ao impacto que uma especialização, um mestrado e um doutorado tenha, né, na seleção para entrar no mercado de trabalho, né? Então, o licenciado em matemática é óbvio onde pode trabalhar, né? Que é ser professor. Então, ele pode ser professor do município, da rede estadual, municipal, desculpa, no ensino fundamental, ou da rede estadual no ensino fundamental e ensino médio. Pode trabalhar numa escola privada também, né? Com os mesmos níveis. E ele também pode entrar na carreira federal, que é o Instituto Federal. E ele vai ter duas condições, né, de trabalho nessa situação, que é contratado ou efetivo. Os contratos no município e no estado, eles são em sequência, a cada 2 anos. Tu faz um processo seletivo, de acordo com o edital do local, é aprovado e faz o contrato. A cada 2 anos termina o contrato e um novo processo seletivo se inicia. Então, não há um problema, não há nenhum problema em relação a isso. Na carreira federal, como contratado, é diferente. O Instituto Federal, por exemplo, que é onde o professor licenciado só com graduação vai trabalhar, ele faz um processo seletivo também, e aí independe do período. É uma prova didática, geralmente, ou seja, ele elabora uma aula, apresenta para uma banca, que é formada por professores, e quando ele entra, pode ficar... O contrato dele é renovado a cada 6 meses, é diferente, a cada 6 meses. E ele pode ficar no máximo 2 anos. Finalizou o contrato de 2 anos, ele tem que ficar 2 anos, no mínimo, afastado, para conseguir obter um novo contrato no Instituto Federal. Então tem essa diferença gigantesca. E o efetivo não, o efetivo é diferente, né? O professor efetivo da rede estadual, e municipal, ele tem que participar de um concurso público de provas e títulos. Geralmente as provas é de múltipla escolha, geralmente tem uma dissertação para escrever, né? Um texto dissertativo, desculpa. E no IF é do mesmo jeito, só que com um detalhe. No Instituto Federal tem uma das etapas a prova didática, tá? Então esses são os possíveis mercados para o licenciado e, claro, o mestrado, a especialização, o doutorado contam muito nessa seleção. Por exemplo, se o candidato do concurso de IF tem doutorado, são 40 pontos a mais em relação aos outros candidatos, né?
Então, conta muito, tá? Então, a fala é, faça o máximo que você conseguir fazer, o maior nível possível, essa é a orientação, tá? Que vai contar tanto para contrato quanto para efetivo, tá? Porque a última etapa é a prova de títulos. Imagine você tiver um doutorado ou ter um mestrado, tá? E agora tem uma outra área que tem crescido muito ultimamente, que é cientista de dados. Então, uma pessoa formada em matemática tem uma vantagem em relação, uma pequena vantagem, tá? Não é tão vantagem, não é tão grande assim também. Principalmente quem é formado em matemática, é um bacharel, tem um bom conhecimento em estatística e tem um bom conhecimento em tecnologia, principalmente uma linguagem de programação, como o Python, por exemplo. Ele pode trabalhar como cientista de dados. O que faz um cientista de dados? As grandes empresas, elas tomam decisões todos os dias, basicamente. E essas decisões são motivadas por informações, né? Ou seja, são dados. E tem uma equipe que obtém essas informações, são dados brutos, e essas informações elas chegam faltando colunas, por exemplo, em relação a colunas, faltando dados duplicados, pode vir informações de lugares diferentes, com formatação diferente, formatos de datas diferentes. Então, precisa ajeitar, tá, essas informações. Quem faz isso é o cientista de dados. Geralmente são pessoas formadas na área de computação e fortemente em matemática, tá? E ganham muito bem as pessoas. Então, essas pessoas, elas refinam esses dados usando o Python, as bibliotecas do Python, elas refinam, passam para a próxima equipe e para o seu superior, né, o superior passa as informações todas limpa e as empresas tomam decisões em relação a isso. E ganha. Geralmente, início de carreira está em torno de 6, 7 mil reais. Pode trabalhar de forma híbrida ou presencial. Tá? Eu conheço uma pessoa que trabalha de casa, né? E ganha muito bem. Com uns 3 anos de carreira, com um nível bom de experiência, está ganhando 12, 13 mil reais. Então é isso. Há uma diferença, então, para uma pessoa que é mestre em uma área, para uma pessoa que é graduada e pós-graduada, né? Assim, diferenças tanto em relação ao conhecimento, pesa maior, né? em relação ao conhecimento e tanto em relação ao peso nos processos seletivos. E o senhor é mestre, né? E matemática. Muito interessante. Nossa, o senhor passou por todas as etapas, que chique, né? Ainda mais chique a nossa escola ter um professor que é mestre. Isso é o mais chique. E assim... matemática, olha... Para motivar os alunos que vão fazer licenciatura em matemática, né? Só para dar uma orientação que talvez em algum momento eu tenha esquecido. Para quem faz licenciatura em matemática, é muito difícil de você obter um título de mestre em matemática pura. Porque, por razões óbvias, a metade da sua grade curricular é de disciplinas de educação. Então, o natural é fazer licenciatura em matemática, seguir um mestrado em educação matemática, se você quer se tornar pesquisador, né? Não é impossível obter um mestrado em matemática se você vem do curso de licenciatura. É possível, só que você vai sofrer muito, tá? Vai sofrer muito, porque você precisa aprender análise, topologia, teoria da medida. São disciplinas pesadíssimas que você não tem na sua graduação. Então, você sofre mais, só que consegue sim obter o resultado, né, que você busca. Mas é sempre bom a gente se esforçar bastante para a gente conseguir uns ótimos resultados, né? Por conta nosso, se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir nada. Porque o senhor não pode conseguir para mim, então o senhor fez isso. O senhor saiu da sua cidade, que é do interior, foi morar com uma pessoa estranha, que era conhecido, para estar aqui hoje, mestre em matemática. Então o senhor se esforçou bastante para conseguir esse título. E é muito impressionante, como eu já vinha dito antes,
Muito impressionante essa trajetória pessoal. E também ele é um ótimo professor, que nem ele se disponibilizou para fazer, sabe, Edna, cursinho da UBMEP. A gente estava na semana, no mês antes, a gente fez a prova da UBMEP, né? Ele tirou o tempo do almoço dele para estar ensinando a gente a resolver problemas da UBMEP. É muito interessante ver um professor que está sempre se dedicando e se preocupando com seus alunos, ainda mais em matemática, que é uma área totalmente difícil, que a gente sempre tem que levar conosco, porque qualquer curso, qualquer graduação que você for, qualquer mercado precisa de matemática e português, que são as matérias essenciais. Mas é muito interessante, professor. Agora vou passar para a minha amiga Kathleen. Retomando um pouquinho o que o senhor falou antes sobre as bolsas, como um estudante de baixa renda pode se preparar para os vestibulares e permanecer numa universidade pública e também se manter? Boa pergunta. Olha, para se preparar, tem que fazer, tem que tentar estudar matemática o máximo que puder. E esse estudar significa prestar muita atenção nas aulas, perguntar ao professor as dúvidas e resolver bastante problemas de matemática. Porque os problemas de matemática eles são variados, tá? Eles são do tipo algoritmo, por exemplo. Os problemas do tipo algoritmo são aqueles de calcule, determine, esses são problemas do tipo algoritmo. São problemas que caem muito em vestibulares e não no Enem. No Enem, geralmente, é mais voltado para problemas do tipo aplicação. Não que não caia do tipo algoritmo, tá? Problemas do tipo aplicação. Porque do tipo algoritmo, basta você lembrar da fórmula, tirar os dados da questão e implementar na fórmula, fazer as contas, você obtém o resultado. Do tipo aplicação, não. Você precisa extrair os dados, analisar, interpretar a questão e usar uma ou duas fórmulas, enfim, e resolvê-lo. Então, é um pouquinho mais complicado do tipo aplicação. Então, o conselho é, resolva o máximo possível de exercícios, de questões, tá? De variados tipos. E sobre, assim, então, faça o Enem, né, para quem não consegue ir para São Paulo, por exemplo, para fazer o vestibular da USP, por exemplo, tá? Então, quem não consegue sair do seu município, faça o Enem, tá? O Enem vai até você. Fez o Enem, conseguiu uma boa nota, tenta se candidatar no máximo possível de universidades. E uma vez que conseguiu o curso, como é que você faz para chegar até lá, né? Já que você não tem dinheiro. Existe uma carteira que é chamada ID Jovem. Geralmente é para pessoas que têm menos de 27 anos. Pelo menos na minha época eu utilizei bastante. E você tira essa carteira, tem um aplicativo, as empresas de ônibus são obrigadas a disponibilizar 2 passagens isentas de valores e 2 passagens metade do preço. Então você pode viajar para qualquer lugar do Brasil. São passagens interestaduais, tá? Isso não vale para dentro do estado. Tem que ser empresas que levam para outro estado. Então você pode chegar até essas outras universidades para fazer vestibular, para ir morar nessas universidades e estudar. E como é que você faz para permanecer nessas universidades, né? As universidades públicas, elas têm programas de permanência que mudam um pouco de universidade para universidade. A universidade que eu estudei, ela tinha residência, por exemplo, a Universidade Federal do Sergipe tinha residências da universidade, que ela pagava o aluguel espalhado por Aracaju. Então, eu morava numa residência da universidade. Eu não pagava aluguel, não pagava os móveis na internet, água, não pagava minha comida, eu almoçava no restaurante da universidade. Tá? Então, isso é possível. A USP tem conjunto apartamentos dentro do campus, tanto em São Paulo quanto os campos do interior. A UEMS, por exemplo, que vocês conhecem, a UEMS, ela disponibiliza, um pouquinho diferente, mas todas as universidades públicas têm esse programa. A UEMS, por exemplo, disponibiliza uma ajuda de custo de R$ 900 para um estudante.
É claro, esse estudante vai formar uma república com outras pessoas que, enfim, vão dividir. E é possível você estudar. Aqui, R$ 900 dá para pagar um aluguel de 200, R$ 250. E ainda vai sobrar bastante dinheiro, né? Bastante, entre aspas, para você se alimentar com essa ajuda de custo, no caso específico da UEMS. Então, qual é o conselho que eu dou? Tenta fazer o Enem, coloca para várias universidades possíveis, públicas, tá? Entrou pesquisa sobre as universidades, quais são os programas estudantil que ela pode te auxiliar e luta por eles, tá? E faz o ID Jovem, óbvio, né? Senão você não tem como ir visitar seus pais nas férias. Eu viajei de São Paulo várias vezes para o Nordeste, de ônibus, usando o ID Jovem. Eu acho que, se não me engano, foi 4 vezes. Fui fazer concurso também em Cuiabá, tá? Então aproveita as oportunidades. E também, além disso, né, as bolsas que eu já falei antes de pesquisa e extensão. Porque, pensa, você consegue as bolsas, de moradia. Você consegue a alimentação. Então, você toma café, almoça e janta na universidade. Você não paga aluguel e ainda sobra um dinheirinho da ajuda de custos e tem ainda a bolsa de extensão ou de pesquisa. Somando isso, gente, dá um dinheiro, uns R$ 800, R$ 900 livre no final do mês, tá? Para você só estudar. Só estudar. Então, pensa bem do que você vai fazer da vida quando terminar o ensino médio, tá? Porque as oportunidades estão na sua frente. Basta um pouquinho de coragem e de determinação. Sim. Pode falar. Sim. E é muito interessante que o senhor citou a USP. Eu não sabia que a USP tinha residência. Tem Então você vê como a gente não sabe de todas as informações, né? mas eu vou falar um número, talvez eu esteja errado, mas mora em média entre 1.000 e 2.000 alunos dentro do campus. São 7 prédios com 7 andares e, assim, cada prédio tem mais ou menos uns 40 metros de comprimento. Então, é um lugar maravilhoso. Tem cinema, por exemplo, nesse local tem cinema, tem o restaurante central está do lado. Os apartamentos são 3 quartos, pequeno, cabe uma cama de solteiro, 3 quartos, um banheiro e uma sala e cozinha junta, tá? Eu já frequentei um. Então, enfim, dá para ir atrás e conseguir. Como o senhor disse, né? A universidade, ela abre várias portas, né? Só a pessoa ter determinação e coragem para seguir em frente para conseguir um futuro melhor. Mas agora vem aqui, ó. Olha, presta atenção na pergunta, professor. O senhor acha, na sua opinião, para finalizar, como a gente já falou sobre matemática, tudinho, o senhor contou sobre a sua trajetória pessoal, profissional, o senhor tirou dúvida, todas as dúvidas. Uma pergunta que todo povo brasileiro, todo mundo pergunta. A matemática, ela é descoberta ou foi inventada? Olha, essa pergunta é difícil. Se você olhar para o passado, né, como a matemática surgiu, ela foi motivada para solucionar problemas práticos do dia a dia, né, dos primeiros povos, no Egito, na Babilônia, problemas de área em relação às cheias do Rio Nilo. Então, ela surgiu para resolver problemas práticos. Então, se você pensar dessa maneira, então ela foi descoberta. Só que isso foi 2.000 anos atrás, perdão. E se tu olhar para as pesquisas que são desenvolvidas hoje, né, o volume de pesquisa é altíssimo e nem tudo tem aplicação no mundo real. Então, nesse sentido, não é descoberta. Então, ela é criada, né? Então, a minha conclusão parte dela é descoberta e parte dela é criada. Tá? É isso. Eu vou ficar em cima do muro. O senhor ficou em cima do muro, não pode.
Senão o senhor vai ser eliminado, que eu estou brincando. Esse foi o nosso episódio. Nosso episódio foi hoje mais uma conversa, um bate-papo para tirar todas as informações, para saber mais da trajetória do nosso professor, que é mestre, como eu disse antes, como eu já tinha dito antes, né? Que é mestre, é um professor muito dedicado, que sempre está disposto a criar projetos, criou o projeto da UBMED para incentivar os alunos, para tentar conseguir uma nota maior na prova da UBMEP. E foi muito boa a prova da UBMEP, muito bom o projeto do senhor. Nós, alunos, agradecemos o senhor por ter feito esse projeto na hora do almoço, tirado o tempo do seu almoço para tentar ensinar nós. Isso é muito importante, a gente ver um professor dedicado. A gente agradece o senhor por estar aqui, tirando um tempinho do seu dia, que é corrido, né, como professor, né, que é muito corrido o dia dos professores, como de todo mundo. Vai estar falando sobre a matemática, tirando algumas informações nossas. Muito obrigado. Foi uma honra entrevistar o senhor. Obrigado. Muito obrigado, minha colega Catherine, que sempre está aqui do meu lado, que hoje está meio com a garganta inflamada, mas está aqui, e nunca vai me deixar de lado. Né, irmão? Pelo amor de Deus. Obrigada, Edna, por sempre estar nos ajudando nessa rotina muito turbulenta, que é uma rotina turbulenta, né? Obrigado, professor Pedro, que não aparece nas câmeras, como vocês já viram nos demais episódios, que ele não gosta, como também vocês já viram na filmagem, né? Mas ele vai aparecer no episódio, né? Mas um ele vai aparecer, eu tenho certeza. Mas enfim, não vem o caso. E esse foi o nosso episódio. Quer fazer? Vou falar. Lembrando vocês que são estudantes, que querem saber mais sobre os auxílios ou até mesmo os benefícios das faculdades, procurem no Google, entrem em editais que vocês vão ter mais informações sobre isso. E também vou estar pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um like e ativar o sininho de notificação e compartilhar com amigos, com a família de vocês. E também seguir a gente no nosso Instagram e também no nosso Facebook. E TikTok. Que agora vai ser movimentado, glória a Deus. Essa é a novidade. O senhor quer fazer os agradecimentos? Eu só quero agradecer pelo convite. Tá, muito obrigado e espero que tenha contribuído. Não, contribuiu bastante. Tive várias dúvidas aqui. Muito obrigado. E quando quiser me chamar, de novo. A gente vai te chamar para uma parte 2. Bate-papo com Tony Ramos, não autor. Professor mestre em matemática. E é isso! Esse é o nosso episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau. Até.